Olá, graças a paz. Esse é o de sexto áudio da palavra direcionada aos candidatos ao batismo. Que privilégio, que bênção, uma alegria, não é? Poder estar aqui transmitindo essa palavra a você que é candidato ao batismo, você que vai passar pelas águas, que você seja inspirado por Deus, movido por Deus para esse momento tão maravilhoso, né, que eu guardo na minha lembrança, o meu momento ali, já assim há alguns anos, mas para mim foi algo sublime, maravilhoso. Bom, então, nesse histórico eu quero falar a você sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia, você vai encontrar referências dela em Coríntios, Paulo falando aos Coríntios, mas eu vou usar com você aqui, nesse momento, o texto que está em Mateus 26, quando Jesus, pouco antes dele estar sendo preso e crucificado, ele estava ali reunido com seus discípulos, participando de uma ceia, de um momento que celebravam a Páscoa judaica, e ali naquele momento ele pegou o pão, deu graças, partiu, deu ao seu discípulo dizendo: tomai e comei todos, porque isso é meu corpo. Da mesma forma, ele pegou o cálice, deu graças e deu ao seu discípulo dizendo: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que foi derramado por vós para a remissão dos pecados. Então, fazer isso todas as vezes. Ou seja, é por causa dessa palavra, fazer isso todas as vezes, que nós temos, a partir daí, o princípio para que nós, como igreja, viéssemos a celebrar a Santa Ceia. A Santa Ceia, ela nos remete à aliança, à comunhão, o compromisso que Deus fez conosco de salvação. E aqui, então, nós vemos que nessa união, nessa celebração, nessa aliança, não é, que é uma formalidade de ambas as partes acerca de um bem comum, de um propósito maior comum, então nós vemos que ele nos convida a fazermos isso todas as vezes em memória dele, ou seja, voltados, focados naquilo que ele fez, que ele estaria fazendo, que era morrer por nós, né? Levar sobre si os nossos pecados. Então, é uma aliança de amor, uma aliança de salvação, uma aliança de perdão, uma aliança de cura. E quando ele faz essa aliança, ele nos traz ali todo um propósito maior daquilo que ele preparou para nos entregar. Bom, a partir dessa aliança, nós caminhamos com o Senhor Jesus, sendo que dentro dessa aliança, da parte de Deus, não há nenhuma negligência, não há nada de errado, porque Deus é perfeito, Deus é pleno, Deus é santo, mas da nossa parte, nós, com certeza, já não podemos dizer a mesma coisa. Por quê? Porque nós, embora não vivamos mais na prática do pecado, por causa da nossa fé, por causa do nosso amor em Cristo, nós não somos inclinados, nós não somos entregues, nós não somos afeitos ao pecado, não vivemos no desejo, no sentido da carne, mas vivemos em Cristo. Mas, embora não vivamos na prática do pecado, não quer dizer que nós não pequemos na nossa vida, em situações do nosso dia a dia. E por essas coisas é que nós precisamos sempre fazermos assim uma renovação de aliança. Então a ceia, podemos dizer que é uma renovação de aliança, é um momento de restauração, não é? Quando Jesus lavou o pé dos seus discípulos, não é? Jesus disse, olha, para Pedro, olha, Pedro não queria deixar, ele disse, olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz o quê? Então, lava-me todo. Ele falou, não,
Você não precisa por causa da palavra que você tem recebido, mas os pés precisa lavar, se referindo àquelas sujeiras que o nosso pé absorve da caminhada, principalmente naqueles dias, pelas estradas de poeira, né, calçando sandálias. Então, a poeira. Então, era comum a prática de lavar os pés dos visitantes de uma forma de higiene, assim como a gente lava as mãos. Então, quer dizer, Jesus está dizendo para ele, você não precisa lavar o corpo todo, porque você já é lavado pela palavra, pela água da palavra. Mas os pés você está sempre sujando. Então, a necessidade que nós temos, né, de sermos renovados, restaurados, de podermos assim examinarmos, como diz Paulo lá em Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e come, bebe, e participe, né? Então, nós fazemos isso procurando, né, essa purificação, essa pureza, esse aperfeiçoamento a cada dia. E aí você me pergunta, pastor, então quer dizer que é assim, a Bíblia diz que todo primeiro domingo tem que tomar ceia? Não. A Bíblia não diz quando temos e como temos. Jesus disse fazer isso todas as vezes. Então, a prática adotou-se de uma forma assim, cultural, vamos dizer assim, a igreja cristã, a igreja evangélica, de fazer ali a celebração da sua ceia no primeiro domingo e mais um outro dia dentro do mês na semana. Já outras igrejas, por exemplo, a nossa própria igreja, algumas igrejas do Rio, têm hábito de fazer ceia todo domingo. A Igreja Católica, ela tem a comunhão dentro de todas as celebrações de missa. Então, isso não é um problema. Eu tomei ceia de manhã, eu tomei ceia no dia, vou tomar ceia na outra semana, não tem problema. Não é pecado, não tem problema nenhum. É um momento em que a gente está ali, né, com Deus, então estou aqui desmistificando, né? Não é somente trazer aqui o ensino bíblico, mas fazer a gente entender o contexto que a gente participa, né? Então, nós abordamos aqui, então, agora, essa questão da Santa Ceia, que eu queria deixar, porque nós vamos estar participando logo em seguida, depois que nós... Então, a gente precisa buscar o aprofundamento, né, no conhecimento da Palavra de Deus, para que a gente possa cada dia mais crescer, né, no conhecimento da Palavra. Então, a Santa Ceia é muito importante. Paulo diz, inclusive, quero aqui terminar com essa palavra, isso aqui que eu estava tentando trazer para falar. Paulo comenta assim, que nós temos que nos examinar. Não podemos participar da ceia, né, sem um autoexame, sem uma autoavaliação, sem uma autocrítica. E ele também faz outro alerta, que por negligenciarem, no sentido de participarem de uma forma negligente, sem observar, né, sem levar em conta a verdade desse momento espiritual, desse ato que é o da Santa Ceia, e também por se ausentarem, não participando da ceia, Paulo alerta aos Coríntios, dizendo, por conta disso, há muitos doentes, fracos na fé e outros que dormem. Então ele fala que haviam pessoas doentes, pessoas fracas na fé, e muitos já tinham até morrido. Infelizmente, perderam a oportunidade de ter uma vida de comunhão e, consequentemente, a salvação em Cristo por negligenciarem, por não discernirem. Então, fica aqui, então, irmãos, esse esclarecimento aí sobre a Santa Ceia do Senhor. Deixa eu falar também que é muito importante
que o cristão ele viva como um discípulo, ou seja, procurando sempre aprender, buscando conhecimento e aprofundamento na palavra de Deus. Porque é ela que norteia a nossa vida, é ela que é a base, o fundamento da nossa vida. Temos aqui os estudos ministrados pela igreja, nos dias de estudo, nós temos cultos específicos de estudos, estão sempre trazendo alguma coisa, né, de estudo. Então, tem sempre o intuito de quê? De construir, de edificar, de fortalecer a sua fé e a sua vida com Deus. O conhecimento da palavra de Deus é muito importante. Instruir a sua mente, fortalecer o seu coração e encher a sua alma de sentimentos de Deus para a sua vida. Isso traz equilíbrio e mais condição emocional para se viver a vida nesse mundo tão difícil, né? Além de também, outra coisa, de dar a você uma maior capacidade de discernimento e decisão. A pessoa que é rasa, superficial no conhecimento da palavra, ela perde muito na sua capacidade de decisão, ela perde muito no seu discernimento, no seu entendimento acerca das coisas espirituais. Então, veja, quando nós temos maior profundidade de conhecimento, nós temos mais discernimento das coisas da vida, sabedoria de Deus e também capacidade de decisão. Quero terminar esse bloco falando a você sobre a busca pela presença do Espírito Santo. Há muitas dúvidas e controvérsias sobre esse assunto, viu? E isso por causa de alguns movimentos, de algumas coisas que são atribuídas ao Espírito Santo e causam muitas vezes espanto, medo e receio na vida das pessoas. Quando a gente fala assim, buscar a presença do Espírito Santo, em muitas cabeças, em muitas mentes de algumas pessoas, vem logo algumas coisas que ela não viu bem, não gostou, não achou legal, se chocou, né? E que são atribuídas ao Espírito Santo. Então vamos entender um pouco disso. Porque, como dizia o bispo Roberto McAllister, o nosso fundador, você não pode destampar uma panela que ferve, porque senão você vai perder toda a água vai evaporar. Mas você também não pode tapar a panela, porque ela vai gerar uma pressão e pode estourar. Então, veja, são duas coisas opostas. Então, nós temos que ter fervor. Nós temos que ter fervor, sim. O fervor, ele nos eleva. O fervor, ele nos envolve, ele nos faz bem, porque o fervor é o nosso ardor em buscar a Deus, e nessa busca nós sempre encontramos a presença de Deus, sentimos a presença de Deus, e isso nos proporciona também um bem-estar muito grande, além de fortalecer a nossa fé. Então, o fervor faz parte. Mas o que muitas vezes causa espanto e causa alguns receios e dúvidas e incertezas são algumas coisas que são atribuídas ao Espírito Santo. Certos movimentos, certas reações, certos comportamentos, né? E com relação às coisas espirituais, aos dons espirituais, na própria carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala: irmãos, não quero que sejais ignorantes com relação aos dons espirituais. Porque outrora, quando vocês eram guiados pelo espírito desse mundo, né? Então, Paulo, ele vai justamente tirar uma
uma dúvida que estava ocorrendo com relação a isso, porque muitos estavam exagerando em certas coisas e atribuem aquilo ao Espírito Santo. E ele comparou antigamente, quando você servia aos ídolos deste mundo, vocês não tinham conhecimento, vocês eram ignorantes acerca das coisas de Deus. Mas agora não. O Espírito que opera em vós, ele é disciplinado, ele não é um invasor, ele é educado. O Espírito Santo, ele não se apodera de ninguém no sentido de possessão. Nós damos lugar a ele, não é? Podemos nos exaltar na alegria, no fervor, mas com consciência e lucidez. Nós não somos tomados pelo Espírito Santo e depois que passa aquilo a gente fica, o que aconteceu? Não sei o que houve. Foi o Espírito Santo. Então a gente acaba colocando na conta do Espírito Santo uma série de situações e comportamentos inexplicáveis e que nós temos que entender que o poder do Espírito Santo é algo inteligente. Né? A própria palavra de Deus diz que o Espírito Santo, né, ele não faz coisas que não são proveitosas. Não é? Certos comportamentos humanos atribuídos ao Espírito Santo não têm eficácia nenhuma, não tem resultado positivo nenhum. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, liberta a gente do pecado, transforma a nossa vida, faz milagres, manifesta o seu poder. Podemos nos alegrar, cantar, louvar, isso podemos até extravasar um pouco além da nossa normalidade, mas tudo dentro de uma ordem, dentro de um limite, de um controle, né? Porque também um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Então, vamos fazer o que a gente quer e bota na conta do Espírito Santo. Isso não tem contribuído para o crescimento de um povo fervoroso e amante da busca pelo Espírito Santo de Deus, por conta dos receios que às vezes têm se instalado no coração de muitos por conta do que hoje se fala ser o movimento do Espírito Santo. Então, por que eu estou falando sobre isso dentro dessa palavra para batismo? Para que você não se acanhe em pedir a Deus a presença dele na sua vida. Para que você não se acanhe se em algum momento ele trouxer uma emoção nova no seu coração, dele trazer um sentimento novo no seu coração, dele trazer uma alegria que te faça a mover de uma forma nova na sua vida. Olha, você vai sentir Deus fazendo algo dentro da sua vida. Isso pode ser proveitoso para você. E você não vai estar perdendo o seu sentido, você não está fazendo nenhuma birutice, você estará agindo como um adorador, alegre, servindo ao Senhor, né? Porque eu acho interessante falar sobre isso, porque há quem, os polos extremos, né? Há aqueles que querem abafar e dizer, não, olha, nada disso, não é assim, querem abafar tudo, né? E há o outro lado extremo, não, tudo tem que dar liberdade ao espírito, ele dá liberdade ao espírito, é cada um fazer o que quer. E não é assim. Inclusive, eu trago essa palavra aqui dentro desse estudo para que a gente possa entender a visão da igreja, para que nós possamos entender, porque o equilíbrio, a ordem, né, tudo faz parte, né, do culto a Deus. Então, que Deus nos abençoe mais esse momento, e estamos chegando já ao final, viu? E em breve vamos estar concluindo, certo? Fique com Deus, a paz.